E aí, pessoal, eu queria encerrar essa exposição, né, essa parte da Covid-19, né, apresentando aqui para vocês o lançamento do Tribunal do Genocídio. Essa aqui eu tenho que compartilhar. Tribunal do Genocídio. Vou tentar ficar menor ainda. Pronto. Tribunal do Genocídio. Cabe ao povo decidir o que é o Tribunal do Genocídio. Não foi uma boa ideia, eu acho, atualizar a página. O que é? Sabemos que hoje a maioria das mais de 608 mil vítimas da Covid-19 poderia estar viva se o governo Bolsonaro tivesse tomado todas as medidas prescritas pela Organização Mundial de Saúde contra o vírus. Além disso, os sobreviventes sofrem com as sequelas da doença. Os responsáveis pela administração pública federal adotaram uma política de negação irresponsável e desumana que, em seu conjunto, configura prática de genocídio. A sociedade não pode continuar assistindo passivelmente à tragédia. Impõe-se, entre outras medidas, a instalação imediata de um Tribunal do Genocídio, integrado por um júri popular com a intenção de fazer justiça às vítimas. O julgamento será transmitido pelo canal Universitário de São Paulo e também no YouTube, Facebook da TV Pública. Aqui não está escrito, mas é no dia 25 de novembro, ou seja, amanhã, né, das 8h30 às 12 horas. Né? Então, quando a gente estiver terminando o nosso MEL de amanhã, né, vai estar começando o tribunal, né, sendo feita a instalação do tribunal. Então, eu queria, né, dizer o seguinte: muito bem-vinda à instalação do tribunal. Né, uma das figuras aqui, eu não vou compartilhar de novo, né, para não travar, né, mas o José Arbex Júnior, né, quem tem aparecido, né, como um dos articuladores do tribunal, né, tem que dar os parabéns pela iniciativa. Né? O tribunal ele é instalado, né, em homenagem ao Tribunal do Genocídio, foi instituído por iniciativa do coletivo Professor André Naveiro Russo, que reúne professoras, professores, estudantes de diversas áreas do ensino e trabalhadoras da PUC São Paulo, e conta com a parceria e apoio da reitoria. André era professor do curso de jornalismo até 20 de junho de 2021, quando a Covid ceifou sua vida aos 50 anos de idade e atingiu em cheio a comunidade universitária. O coletivo foi formado em sua homenagem, que se estende a todas as vítimas dos crimes contra a humanidade cometidos pelo governo Bolsonaro. Então, eu acho, né, absolutamente fundamental, temos que apoiar a iniciativa, a instalação, né, dessa iniciativa, de outras iniciativas. Eu acho que a luta, né, por verdade e justiça para as vítimas evitáveis da Covid-19 é uma luta que está apenas começando. Né? Ela tem um potencial enorme, né, porque nós temos os exemplos, né, da luta por justiça e verdade contra as ditaduras militares no Brasil, na América do Sul e outros países do mundo. A gente sabe, né, que é muito possível, né, que o impacto mais concreto, né, percentual, né, das ditaduras no número de famílias enlutadas, né, fez com que esses movimentos tivessem dimensões diferentes em cada um dos países. Né? E mesmo no Brasil, onde, né, o movimento por verdade e justiça para as vítimas
do regime empresarial militar não teve o mesmo impacto social, por exemplo, como na Argentina e no Chile, né? Ele foi uma questão política sempre presente, sempre marcante na nossa sociedade, uma luta, né, que até hoje não se esgotou, né? Vítimas, familiares de vítimas do regime empresarial militar, né, continuam na luta por verdade e justiça. Eu acredito que o impacto, né, da pandemia vai produzir no mundo inteiro, né, um potencial enorme de luta, de mobilização, né, em torno da verdade e justiça para as vítimas evitáveis da Covid. Agora, eu também acho, né, que essa luta ela tem um obstáculo importante, né, que não é só os interesses contrários, evidentemente, de quem hoje está no foco principal, né, da insatisfação popular, no foco principal dos estudos, dos trabalhos, das investigações, que é o governo federal. Na verdade, se a gente, né, avançar, aprofundar as análises, os estudos sobre as responsabilidades pelas mortes evitáveis, a gente vai ter um leque muito amplo, muito mais amplo, né, do que o governo federal, o governo Bolsonaro, para responsabilizar. A gente terá, né, que enfrentar as resistências, né, de praticamente, né, pelo menos setores de todos os partidos políticos, né, que têm governos estaduais ou prefeituras hoje no Brasil. Porque, por exemplo, se em cada cidade do país se instalar uma comissão da verdade para investigar como atuaram as autoridades locais, né, eu não sei se escapa um prefeito, se escapa uma Câmara Municipal. A mesma coisa, se forem instalados, né, comissões da verdade estaduais para investigar a atuação das autoridades estaduais em relação à pandemia. Não sei se escapa nenhum governador, né, o tempo inteiro, de ser responsável por mortes evitáveis. Né? Se a gente for olhar outros segmentos da sociedade, né, vamos vamos investigar a atuação do empresariado brasileiro durante a condução da pandemia. Né? Vamos investigar o quanto o empresariado foi responsável, né, inclusive por mudanças de posição, né, no judiciário até, né, mobilizações de empresários, né, tanto mobilizações de entidades nacionais, se reunindo com o presidente da República, atravessando junto com o presidente da República a Praça dos Três Poderes para pressionar o Supremo Tribunal Federal, né, até pressões locais. Né? Ano passado, eu testemunhei na Câmara Municipal como vários vereadores representavam interesses de grupos ali que queriam enfiar a sua atividade econômica específica como atividade essencial, desde o primeiro decreto do Crivella, né, tentando flexibilizar o decreto que precisava ser endurecido, né, não flexibilizado. Então, a luta por verdade e justiça para as vítimas evitáveis da pandemia, né, de Covid-19, assim como as lutas, né, pelas vítimas da ditadura empresarial militar aqui no Brasil, ela é uma luta fundamental, mas não é uma luta por vingança. O objetivo não é a vingança social. O objetivo é produzir efeitos que evitem a reprodução, né, desse tipo de crime
estatal no futuro. E é muito provável que uma das razões do Estado brasileiro ter vivido essa metástase genocida durante, né, a pandemia da Covid-19, né, foi porque, durante a Nova República, nós nunca conseguimos remover o tumor genocida incrustado nas forças de segurança, incrustado no Ministério Público, incrustado na justiça brasileira pelos anos de chumbo da ditadura empresarial militar. Se durante toda a Nova República a gente viu, né, a letalidade do Estado brasileiro crescer, né, o controle de territórios por grupos, né, ligados por milícias, né, chamados milícias, grupos ligados a policiais, a ex-policiais, a militares, a ex-militares, agentes penitenciários, ex-agentes penitenciários, bombeiros, ex-bombeiros, né? Nós vimos o aumento do hiperencarceramento, né? Nós vimos, na verdade, a consolidação do tumor genocida. Né? E isso, eu acho que tem um peso muito grande, né, em permitir essa metástase, né, que fez com que, desde, né, do governo federal às prefeituras, do executivo ao judiciário, passando pelo legislativo, o empresariado, partidos políticos no governo e na oposição, né, uma metástase genocida, né, que eu espero, né, que tenha, no final das contas, atingido de morte o Estado brasileiro, né, e que o processo, né, de luta por verdade e justiça para a pandemia, né, para as vítimas evitáveis da pandemia, né, sirva, né, para extirpar, né, esse câncer. Só que, como o câncer, né, já está em metástase, o câncer do genocida já está em metástase, né, eu espero, sinceramente, que esse processo, né, sirva, né, para que o povo brasileiro possa acumular forças e enterrar, né, definitivamente, né, esse Estado genocida, né, e começar, né, a construção de um novo Estado no Brasil, né, de preferência, né, um Estado quase Estado, né, um Estado, que tenha como seu objetivo não se transformar num superestado, num super aparato de controle social e reprodução das desigualdades, mas um Estado socialista que tenha, né, como objetivo, né, a própria eliminação da necessidade, né, do Estado como entendido no século XIX como um caráter de repressão de classes. Né? Então, todo o meu apoio à instalação do Tribunal do Genocídio. Né? Estamos no começo da luta por verdade e justiça, né, para as vítimas evitáveis da Covid-19, entendendo que essa luta é fundamental, né, para a gente conseguir livrar o povo brasileiro, né, desse Estado genocida.